Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Bruno Oliveira. Estou aqui hoje, nesta sexta-feira, dia 21 de agosto, muito feliz. Estava aí aguardando ansiosamente o Candex 2020, o módulo, para que eu pudesse, de fato, trazer para vocês, fazer um treinamento aqui básico em relação ao registro de candidatura usando o Candex 2020. E eu vi uma grande novidade nesse módulo deste ano, porque o Candex, o TSE liberou o módulo de treinamento, então já fiz a minha solicitação de uma chave de transmissão para treinamento, porque a minha ideia é que eu faça um ao vivo com o sistema. Então olha que legal, né? Vai ser a oportunidade da gente treinar. Mas eu já quero apresentar para vocês aqui o passo a passo do registro de candidatura usando o Candex, tá bom? Eu quero também aproveitar a oportunidade lá no meu site eleitoralcombruno.com.br. Como professor, eu lancei no final do ano passado um curso chamado Escola de Direito Eleitoral. E esse curso ele tem mais de 30 aulas, dando um passo a passo do direito eleitoral nas eleições. Então, se você tiver a oportunidade e quer conhecer o curso, é só passar no site eleitoralcombruno.com.br, tá bom? Vamos então, pessoal, primeiramente descobrir quais são as modalidades que nós temos de registro de candidatura no Candex. A primeira modalidade é a coletiva, que é a que nós vamos treinar, que é o que o manual Candex traz para a gente. Na modalidade de registro coletiva, é utilizado pelos partidos e coligações para requererem os registros dos candidatos escolhidos em convenção. É a mais comum, onde você vai ali registrar tanto o DRAP, quanto os candidatos que foram escolhidos em convenção partidária. Outra modalidade de registro é a individual, que é para requerer o registro individual de candidato escolhido em convenção, caso o pedido não tenha sido apresentado pelo partido ou coligação. É o candidato abandonado, Triste, solitário. Mas é possível, segundo o artigo 29 da resolução que trata sobre registro de candidatura, esse registro individual, que é o famoso, vou colocar a sigla aqui na frente, é o RRCI, tá bom? Temos a modalidade de substituição, que é utilizado para a elaboração de pedido de substituição de candidato que teve o seu registro indeferido, que teve o seu registro cancelado ou cassado, ou que renunciou ou faleceu após o termo final do prazo do registro. A gente sabe que, segundo o novo calendário eleitoral, o último dia para registro de candidatura é o dia 26 de setembro. Temos a modalidade vaga remanescente, que é utilizado para os pedidos de registro de candidatos para ocupar as vagas que sobram remanescentes, na hipótese das convenções não terem indicado o número máximo de candidatos. Então, era possível indicar X candidatos, só que houve uma indicação abaixo desse número. Então, é possível utilizar dessa modalidade de vaga remanescente para a indicação do número de candidatos. E temos também DRAP sem candidatos, que é utilizado para atender às diligências da Justiça Eleitoral, particularmente quando houver pedido de registro de candidatura individual escolhida em convenção, o RRCI, sem que o partido político ou coligação tenha apresentado o respectivo DRAP. São essas as modalidades, mas nós vamos dar atenção aqui à modalidade do tipo coletivo. Então, mais uma vez, é a modalidade que os partidos, coligações vão utilizar para registrar os seus candidatos escolhidos em convenção. Esse tipo coletivo ele vai incluir o DRAP do partido, então vai ser preenchido esse demonstrativo de regularidade dos atos partidários, que é o DRAP, ou da coligação, e os registros de candidaturas dos candidatos, com os documentos e com as fotos, e a gente vai tratar lá no finalzinho, tem muita coisa ainda nesse vídeo, sobre quais documentos são. Nós temos que constar aqui que nós vamos ter um DRAP, um demonstrativo de regularidades para cada carga em disputa, portanto, vai ser um para prefeito e vice-prefeito e um outro DRAP para vereadores. Então, são 2 DRAPs para estas eleições municipais 2020. Tá?
O DRAP para coligação, ele está disponível apenas para o pedido dos candidatos majoritários. A gente sabe que não há mais coligação proporcional. Então, eu vou ter o DRAP para coligação exigido somente para prefeito e vice-prefeito. Não estará disponível, portanto, a opção das coligações para vereador, tá bom? Aqui, para mim, é um dos mais importantes temas aqui a serem tratados nesse vídeo. O pedido coletivo, ele vai ser apresentado dentro do prazo legal, que se encerra às 19 horas do dia 26 de setembro de 2020, podendo ser transmitido pela internet, e os partidos vão ter que ficar muito atentos a isso. Olha só, até às 8 horas da manhã da data limite, da data do dia 26 de setembro. Então, é entrega física até às 19 horas, não é? É claro, não deixe para a última hora. Quando eu falo até, não é no dia 26, né? E pela internet até às 8 horas da manhã da data limite. A partir desse horário, o pedido tem que ser entregue ao cartório eleitoral responsável pelo registro de candidatos da circunscrição. Nós estamos falando de eleição municipal, então é o seu cartório eleitoral aí do seu município, tá bom? Preenchimento do cadastro. O DRAP e o conjunto dos registros de candidaturas, acompanhados dos documentos, compõem um único pedido de registro coletivo. A seguir, estão descritos os passos para a elaboração do pedido. Você vai selecionar o ícone Pedidos, vai clicar nesse botãozinho mais, Criar um novo pedido, vai aparecer essa caixinha para você. Você vai colocar o tipo e o cargo e clicar no botão Iniciar. No item Cargos, você vai selecionar o cargo ao qual o partido ou coligação, você colocou lá no tipo, pretende concorrer. Caso o partido concorra a ambos os cargos, prefeito e vereador, será necessário elaborar um DRAP para cada modalidade, como nós falamos anteriormente. Aí você vai elaborar um DRAP para prefeito e vice e elaborar um DRAP para vereador, tá bom? Aqui é uma atenção, primeiro a atenção do nosso vídeo. A configuração do Candex, quanto à eleição, quanto ao município, quanto à unidade da federação, será automático a partir da informação da chave de acesso gerada no SGIP. No caso de coligação, a chave de acesso de um dos partidos já é suficiente para o cadastro dos pedidos. Caso o partido não tenha acesso à chave, é importante já providenciar essa chave. Você tem que seguir as orientações do portal do TSE para preenchimento do formulário e encaminhamento da solicitação ao cartório eleitoral responsável pelo registro. Lá na página sobre o Candex, você vai encontrar esse formulário. Até agora mesmo, eu estou gravando esse vídeo agora às 9 horas e 30 minutos, até agora mesmo não tinha esse formulário ainda, mas como eu sou apressadinho, né, estou querendo passar na frente, só esperar mais um pouco, né? Eu nasci de 6 meses, como se diz. Bom, então é essa informação sobre a chave de transmissão. Agora vamos então começar com o preenchimento do pedido inicial. Você vai incluir as seguintes informações. Tipo do pedido, né? Nós estamos fazendo um pedido coletivo, não é? Mas poderia ser, por exemplo, DRAP sem candidato, substituição, vaga remanescente ou ainda digitação distribuída. Cargo. O sistema vai apresentar os cargos de acordo com a eleição que consta da chave de acesso. Tá? Aí nós temos os dados do pedido, essa é a primeira etapa após o preenchimento do DRAP. Tá? Você vai incluir as seguintes informações na etapa de dados do pedido. Tipo de agremiação, se é coligado ou isolado, data da convenção, clique em mais para adicionar subscritor. Aí vai aparecer esta caixola aqui. No item subscritores, você vai informar nos campos relativos aos subscritores o nome, olha só, título de eleitor, cargo, CPF. Para cada subscritor informado, clique no botão adicionar ou adicionar e continuar, tá? Certifique-se de ter informado corretamente todos os campos obrigatórios e clique no botão próximo. Perfeito? Perfeito?
São subscritores legitimados. Aí a resolução do TSE 23.609 vai falar para a gente quem são esses subscritores, se você tiver dúvida. Se o partido é isolado, pode ser o presidente do órgão de direção municipal, estadual ou nacional, ou o delegado registrado no sistema de gerenciamento de informações partidárias. Se for coligação, aí nós temos várias opções. Presidentes dos partidos políticos coligados, delegados designados, maioria dos membros dos respectivos órgãos executivos de direção ou representante ou delegado de coligação designados. Tá bom? Então, olha só. Nós clicamos em novo pedido, não clicamos? Dados do pedido. Aí você vai colocar essas informações que eu mencionei. Olha o maisinho aqui para você informar quem são os subscritores. Feito isso, você vai clicar nesse botão aqui. Eu não consegui a imagem muito visível, né? Porque eu peguei do manual. Mas quando a gente fizer... Na semana que vem, nós vamos fazer um ao vivo para registrar a convenção. Aí na outra, nós vamos fazer um outro ao vivo. Estou custando falar ao vivo. Para registrar para fazer um ao vivo sobre o registro de candidatura. Então serão 2. Aí você clica em próximo, né? Atenção, o formulário DRAP será a peça inicial do processo, autuado automaticamente pelo CANDE no PJE, porque agora nós sabemos que é tudo automatizado, tudo vinculado, sistema adotado pela Justiça Eleitoral para tramitação dos processos de registro de candidatura. Cada partido que concorrer isolado ou cada coligação formada deverá apresentar um DRAP para cada cargo ao qual apresentará candidato. Então, mais uma vez, nós vamos ter um DRAP para prefeito, para o cargo de prefeito e vice. Minha cachorrinha estava ali me olhando, eu acho. E outro DRAP para o cargo de vereador. Tá bom? Não se esqueça desse detalhe. Ainda na etapa dados do pedido, quando se tratar de coligação, algumas informações serão solicitadas. O nome da coligação. Aí você sabe, né, que para estabelecer o nome da coligação, pode ser a junção de todas as siglas dos partidos, não pode coincidir, incluir ou fazer referência a nome ou a número de candidato, nem pode conter pedido de voto a partido político, tá? Por exemplo, coligação vote no partido B. Não pode, né? Nome do representante dessa coligação, temos as opções, né? Representante ou delegados indicados pelos partidos até o limite legal de 3 delegados, porque é uma eleição municipal. Se fosse perante o TRE seriam 4, se fosse perante o TSE seriam 5. Título de eleitor desses representantes, CPF dos representantes. No caso de coligação, selecione cada um dos partidos informando as respectivas datas de convenção e adicione-os clicando no botão adicionar ou adicionar e continuar até a inclusão de todos os partidos, tá? Ao final de cada etapa, o sistema inicia uma sincronização dos dados com a base de dados da Justiça Eleitoral, desde que esteja conectada à internet. É possível acompanhar a evolução da sincronização na tela principal de pedidos, clicando no menu esquerdo em pedidos. Atenção! O pedido final só será transmitido quando os dados estiverem 100% sincronizados. Tá bom? Depois do cadastramento de dados do pedido, aí é que a brincadeira vai começar praticamente, né? Que é o preenchimento das informações no DRAP. Então, vamos agora fazer a inserção no primeiro item a ser preenchido, que é a lista de delegados. Essa lista de delegados é para o caso de coligação. Você vai clicar no botãozinho mais para adicionar delegado. Aí você vai incluir as seguintes informações: o nome do delegado, o título de eleitor dele, o CPF, clicar em adicionar ou adicionar e continuar. Olha só, atenção. No caso de partido isolado, o credenciamento de delegados obedece à regra do artigo 11 da Lei 9.096 e do artigo 46 da Resolução de 2018. Dispensando-se, por esse motivo, o registro dessas informações no Candex. Tá bom? Então, mais uma vez, aqui falamos da coligação, que exige, e no caso do partido isolado, não.
Então, lembra, olha só o passo a passo, né? Nós saímos dos dados do pedido e o sisteminha vai mostrando para você aqui. O que é agora? Agora é partido DRAP. Aí todas essas informações vão ser inseridas, né? Então, a próxima informação é o endereço do partido. Então, nós estamos agora aqui, ó, em endereços. O endereço informado é aquele no qual o partido político ou coligação receberá comunicações específicas da Justiça Eleitoral sobre o registro de candidatos. Há dois tipos de endereços. O endereço para notificação, onde o partido ou coligação vai receber citação, intimação, notificação e também comunicações da Justiça Eleitoral, tá? E temos o endereço do Comitê Central de Campanha. Então, nós temos aqui dois tipos. Para adicionar o endereço, basta seguir os passos. Então, aqui no campo endereço tem esse botão mais, tá? Clique no botão para adicionar o endereço e informe os seguintes dados. CEP, aí nós vamos ter o preenchimento automático do logradouro, tá? Tipo de logradouro, é rua, é avenida? Tipo de endereço, logradouro, complemento, unidade da federação, estado, bairro, município. Clique em adicionar ou adicionar e continuar, né, por conta aqui desses dois tipos de endereços. O endereço do correio eletrônico, e-mail. Para a inclusão dos endereços de e-mail também, vou voltar aqui um pouquinho, ó, correio eletrônico, ó o botão mais. O sistema, gente, ele é autoexplicativo, tá? Para a inclusão dos endereços de e-mail, clique em mais, adicionar correio eletrônico e informe o endereço. Clique em adicionar ou adicionar e continuar. Endereço das páginas da internet, redes sociais, sites oficiais. Para a inclusão de endereço de página de partido ou coligação, clique em mais, adicione o site e informe o endereço. Também, olha só, tá aqui, ó, endereços de páginas da internet, redes sociais, tá? Telefones. Para o registro do DRAP, é obrigatório o cadastramento de pelo menos um número de telefone fixo e um de móvel, que disponha, atenção, vou usar o marca-texto, que disponha de aplicativo de mensagens para receber mensagens instantâneas da Justiça Eleitoral, tá? Em telefones, clique em mais, adicionar telefone e informe os seguintes dados. DDD, número, complemento, aplicativo de chat, por exemplo, é o WhatsApp, é Instagram, é o WhatsApp, é Telegram, né? A cada número acrescentado, você vai clicar no botão adicionar ou adicionar e continuar, tá bom? Declaração. Aqui no finalzinho, você percebe que tem umas caixinhas para você dar o check, não o check do TikTok não, tá? O que tem nessas declarações, agora de forma maximizada? Você vai assinalar a declaração de veracidade das informações prestadas. A primeira, declaro ciência de que deverão ficar sob a guarda do partido que representa os documentos DRAP e RRC, devidamente assinados, assumo o compromisso de apresentar, quando solicitados pela Justiça Eleitoral, os documentos originais devidamente assinados. Declaro ciência de que devo acessar o mural eletrônico e os meios descritos no parágrafo 1º do artigo 38 da Resolução 23.609 de 2019 para verificar o recebimento de citações, de intimações, notificações e comunicações da Justiça Eleitoral, responsabilizando-me por manter atualizadas as informações relativas a estes meios. Certifique-se de ter preenchido todos os dados corretamente e clique no botão próximo. O cadastro do DRAP, atenção, só estará concluído quando você clicar nesse botão próximo, tá? Agora nós vamos para a parte legal. Como vamos digitar os registros de candidaturas? Todos os registros de candidaturas de um DRAP de determinado cargo devem ser cadastrados em um único pedido. Para facilitar essa tarefa, o Candex proporciona a digitação dos registros de candidatura em computadores separados por meio do pedido do tipo digitação distribuída. Sobre o pedido do tipo digitação distribuída, eu vou falar em outro momento, tá? Lembre-se, é necessário gerar um registro de candidatura, um RRC, para cada candidato. E nós vamos perceber isso na hora da digitação dos dados. Para cadastrar um candidato, olha só, veja que nós já estamos agora nesta etapa, ó, número 3.
Após a seleção do botão próximo, quando você finalizou lá o DRAP, o sistema apresenta a etapa do candidato, RRC. Então, aqui a telinha, né, onde nós vamos começar a inserir esses candidatos. Novidade: no Candex 2020, é possível importar os candidatos cadastrados na ata de convenção para o RRC. Mas olha só, vou usar até o marca-texto. Desde que tenha sido cadastrado na mesma máquina e com a mesma chave de acesso. Tá? Para importar os candidatos da ata da convenção, clique no botão, essa pastinha que tem essa setinha, importar candidatos das atas, porque quando você registrou a convenção, e a gente até gravou um vídeo sobre isso, né? Você lá inseriu os candidatos que foram escolhidos. Você pode importar, desde que é o mesmo computador. Você vai selecionar os candidatos que deseja importar e clique em importar. Conclua o cadastro dos candidatos editando cada um, pois os candidatos importados não vêm com todas as informações obrigatórias para a conclusão do RRC preenchidas. Tá? Caso não tenha candidatos para importar, você vai realizar o cadastro da forma convencional. Né? Você vai inserir um por um. Né? E você tem que preencher todas essas informações. Dados pessoais, dados do candidato, telefones, sites e redes sociais, endereços, correio eletrônico, bens, documentos, declaração. Tá? Começando pelos dados pessoais, o sistema ele é muito autoexplicativo, então eu não vou ficar muito focando não aqui, vai ser uma coisa mais célere, tá? Aquilo que for realmente de fato importante eu dou um destaque. Então, você vai preencher o nome completo, ou se houver o nome social declarado no cadastro eleitoral, se isso foi feito junto à Justiça Eleitoral, número do título de eleitor, número do CPF, nome registrado na Receita Federal, número do RG, órgão expedidor e unidade da federação, data, município e estado de nascimento, gênero conforme declarado no cadastro eleitoral, cor, raça, nacionalidade, grau de instrução, estado civil, ocupação, complemento, deficiência, que é importante, se houver, né? Deficiência, tipo de deficiência, caso tenha, caso haja, informação sobre ocupação nos últimos 6 meses, de carga em comissão ou função comissionada na administração pública. O candidato que declarou à Justiça Eleitoral até 6 de maio de 2020 seu nome social ou sua identidade de gênero deverá preencher no campo nome o nome constante do seu título de eleitor, assim como no campo gênero do formulário o gênero declarado à Justiça Eleitoral. Tá bom? Agora vamos aqui mais informações para os dados do candidato. No campo dados do candidato, olha só, esse campo nós temos que preencher as seguintes informações. Opção de nome para a urna, nome do candidato para a urna eletrônica, qual que é o partido, número do candidato. No caso de candidato a cargo de vereador, os 2 primeiros dígitos, eles são preenchidos automaticamente. Aí o que vai faltar é preencher os demais 3 dígitos, porque sempre no caso do vereador, nós sabemos que os 2 primeiros dígitos correspondem ao partido político ao qual ele é filiado, tá? Qual que é o cargo? Em seguida, responda as seguintes questões. Concorre aí à reeleição para o mesmo cargo? Sim ou não? Qual cargo eletivo ocupa atualmente? Indique as eleições nos quais já concorreu, com o botãozinho mais. Para cada eleição informada, clique em adicionar ou adicionar e continuar para a inclusão de mais de uma eleição. Informe o endereço dos sites do candidato e das respectivas redes sociais. Para cada endereço, você clica no adicionar e continuar quando houver mais de um endereço, tá? Então, insira ali, pessoal, qual que é o Facebook, o Instagram, tá? Aquilo que é oficial. É importante a Justiça Eleitoral ter conhecimento disso. Foto. A foto do candidato anexada ao Candex constará da urna eletrônica e da página do TSE no link Divulga Candicontas, né? Onde nós vamos ter ali as informações dos dados do candidato, das contas desse candidato. É bem interessante o site. E sua inclusão no RRC, ela é obrigatória, tá? Como que faz para anexar a foto? No item foto, clique sobre o campo da foto, é uma caixinha, vai ter escrito foto, é muito didático. Indique o local do computador onde está gravado o arquivo a ser anexado
ou arraste e solte a foto no quadro correspondente à foto do candidato. Veja o padrão recomendado do arquivo com a foto para obter boa resolução na urna eletrônica. Tem que tomar bastante cuidado com a foto ao anexar, tá? Se você quiser printar, essa tela nós temos as dimensões. Então, nós temos aqui a dimensão da foto, margem de erro para largura, margem de erro para altura. Eu não entendo nada disso, tá? Mas quem tira foto sabe. A cor, preferencialmente colorida, com cor de fundo uniforme, profundidade de cor, não sei o que é esse BPP não, tá? Telefones. É obrigatório o cadastramento de pelo menos um número de telefone móvel com aplicativo de mensagens instantâneas, WhatsApp, Telegram, outros, e de um telefone fixo para comunicação entre a Justiça Eleitoral e o candidato. Clique no botão mais para adicionar telefones. Aí no campinho, o que você vai digitar? DDD, número, complemento, se houver, né, se for um ramal, telefone, o mais importante. Não será possível o encaminhamento de nova foto pelo Candex depois de encaminhado o pedido do registro à Justiça Eleitoral. Então, cuidado! Eventual substituição de foto deverá ser peticionada diretamente no cartório. Vamos colocar isso com marca-texto? Eventual substituição da foto deverá ser peticionada diretamente no cartório eleitoral. Tá bom? Tipo de aplicativo de mensagem instantânea instalado no telefone informado para comunicação com a Justiça Eleitoral. A cada número acrescentado, novamente, né? Se você quiser adicionar mais de um, é só clicar no botão adicionar e continuar. Aí eu vou te dar a opção de adicionar outro. Se for só ele, só o adicionar, tá? Endereço. Nós temos 3 tipos de endereço que poderão eventualmente coincidir, ser o mesmo. Aí você vai clicar no botãozinho mais para adicionar endereços. Temos o endereço para notificação, onde o candidato vai receber citações, intimações, notificações e comunicações da Justiça Eleitoral. Endereço fiscal para atribuição de CNPJ, que poderá ser o mesmo indicado para receber notificações da Justiça Eleitoral, desde que o CEP pertença à unidade da federação do domicílio eleitoral do candidato. Endereço do Comitê Central de Campanha para atendimento ao disposto na resolução de 2019, que dispõe sobre propaganda eleitoral. Para cada endereço, aí tem as informações, o CEP. E interessante, pessoal, é que essa informação, se você estiver conectado à internet, o preenchimento do logradouro, unidade de federação e município é automática. Esse copo é Boêmia, mas é água, tá bom? Tipo de logradouro, tipo de endereço, logradouro, complemento, isso aqui, essas informações, na hora lá você vai ver, digitar fácil, tá? Também, a cada endereço informado você pode adicionar, se for só um, ou adicionar e continuar para adição de novo endereço. Clique em mais para informar o endereço eletrônico. Para cada endereço eletrônico informado, também a mesma coisa, né? Se você for adicionar mais de um, clicar em adicionar e continuar. Atenção! É possível utilizar o mesmo endereço para recebimento de notificações, Comitê Central de Campanha, atribuição de CNPJ. Para isso, basta selecionar o campo aproveitar dados para o endereço de atribuição de CNPJ, aproveitar dados para o endereço de notificação ou aproveitar dados para o endereço Comitê Central de Campanha. Atente-se para o correto preenchimento das informações do endereço para atribuição do CNPJ. CEP que não pertença ao domicílio do candidato e nome divergente do constante da base da receita pode inviabilizar o cadastramento do candidato no CNPJ. Tem que tomar cuidado com o endereço. Atenção especial ao endereço. Por isso, não vão querer mexer com documentação próxima da data do final do registro. Providencie isso antes, tá? Bens. Olha só. A relação atualizada de bens deve ser informada no item bens. Tá.
Caso o candidato não possua bens, tem que selecionar a declaração que não possui bens a declarar ao final da tela do cadastro de candidato. Vai estar lá no finalzinho. A relação de bens informada no Candex fará parte do processo de pedido de registro e constará lá na divulgação na página do TSE, no site Divulga Candicontas. A declaração de bens digitada no Candex deverá ser impressa, marca texto, ao final do cadastramento e assinada pelo candidato ou procurador qualificado para o ato específico, devendo o partido político ou coligação manter em sua posse a via assinada, de forma que possa ser apresentada à Justiça Eleitoral para conferência de veracidade, quando assim for requerido. Tem que assinar a declaração de bens? Tem não, deve. Tá bom? No item bens, clique em mais para adicionar bens, informa os seguintes campos. Qual que é o tipo do bem? É um carro, é uma casa, é uma moto? O que é? É um valor em bolsa de valores? Descrição, valor. Aí você vai adicionar lá, se tiver mais de um bem ou se tiver só um, só clique em adicionar. Documentos, aqui prestar atenção. Com a implementação do PJE, para o processamento dos registros de candidaturas, todos os documentos fornecidos passam a ser entregues em meio digital. Meio digital, e não mais em meio físico. Nós vamos chegar no quadro de documentos depois, tá? Para anexar os documentos digitais no Candex, no item documentos, selecione mais para adicionar documento, arraste o arquivo para a área indicada, igual a gente fez na chave de transmissão. Selecione o tipo de documento que deseja anexar. Dica: nomeie, crie uma pasta para cada candidato, nomeie os documentos de forma padrão. Norma padrão, para ficar fácil depois de anexar, tá? Para cada documento, clique em adicionar. Se o tipo de documento for certidão, é necessário informar o tipo de certidão, tá? Que tipo de certidão que você está anexando? Olha a caixinha de adicionar, tá? Aqui você vai selecionar o tipo de documento, né? Por exemplo, ela adicionou o manual Candex, né? Mas não era o caso. Você vai sempre arrastando para cá os documentos, tá? Veja as especificações de cada um dos documentos. Certidão, comprovante de escolaridade, comprovante de desincompatibilização, se for o caso. Identidade, tamanho máximo, 1 mega. Caso o tamanho do documento exceda o limite, a mídia deverá ser entregue diretamente à Justiça Eleitoral. Então, buscar aí fazer com que seja nesse tamanho, né? Propostas de governo para os chefes do Poder Executivo, 3 megas, tá bom? Os documentos exigidos pela legislação que devem ser incluídos no pedido de registro são certidões criminais para fins eleitorais fornecidas pela Justiça Federal de primeiro e segundo graus de circunscrição, providencie com antecedência, já está fazendo isso? Pela Justiça Estadual de primeiro e segundo grau de circunscrição, na qual o candidato tem o seu domicílio eleitoral. Pelos tribunais competentes, quando os candidatos gozarem de foro por prerrogativa de função. Que mais? Propostas de governo para os cargos de prefeito, né, que é o único chefe do Poder Executivo no município. Documento de identidade, comprovante de escolaridade, comprovante de desincompatibilização. No comprovante de escolaridade, a súmula 55 do TSE prevê que a CNH ela supre essa necessidade, tá? Eu até gravei um vídeo sobre a CNH, depois você dá uma olhadinha no canal. Antes de finalizar o cadastramento do registro, assinale a declaração de veracidade das informações prestadas. Aí vai ter um tanto de check. Declaro que as informações são verdadeiras e autorizo o partido a solicitar o registro da minha candidatura. Declaro ciência de que tenho que prestar contas à Justiça Eleitoral, mesmo que haja renúncia, desistência, substituição. Declaro ciência de que os dados e documentos serão divulgados no site do TSE e TRE. Declaro ciência de que devo acessar o mural eletrônico e os meios descritos. Preciso saber, né, o que está acontecendo. Eu, nos termos da Resolução 23.609, declaro que não possuo bem, se for o caso de não possuir. Lembra que eu falei na hora do bem lá, dos bens, que tinha esse campinho?
O pedido só estará concluído quando forem cadastrados todos os candidatos para o cargo indicado no DRAP. Tá bom? Bora continuar? Muito bem. Então aqui, pessoal, para a conclusão do pedido, clique no botão próximo. O sistema apresentará o resumo do pedido. Então você vai adicionar todos os candidatos, né? Ó, adicionou aqui Olímpio, depois a Maria. Aí você vai clicando em mais para adicionar. Agora nós vamos preparar para enviar, para entregar o pedido de registro à Justiça Eleitoral. Antes de emitir os documentos, transmitir os dados e gerar os arquivos que devem ser entregues, conferir os relatórios disponíveis. DRAP e o RRC para conferência. Como que você faz isso? Selecione a opção Relatórios e Documentos à esquerda da tela, clique em DRAP. Selecione um pedido, clicando na respectiva linha. Clique na opção DRAP para conferência à direita da tela. Confira todos os dados do DRAP. Selecione a opção Relatórios e Documentos à esquerda. Selecione o pedido. Agora aqui, né, vamos falar em clicar em candidato. Selecione o pedido, clicado na respectiva linha. Selecione o candidato. Clique na opção RRC para conferir. Confira os dados. Importante conferir, gente. Tem que conferir, tá? Confira as informações se foram digitadas corretas. Outras conferências. Todos os demais relatórios do menu Conferências são úteis para conferir os dados e os documentos anexados. Imprima ou visualize na tela para conferir cada um deles. Lista de ocorrências. A lista de ocorrências apresenta as ocorrências impeditivas e as não impeditivas referentes ao pedido DRAP e candidato a ser entregue à Justiça Eleitoral. Impeditivas. O que são essas ocorrências impeditivas? Exigem correções, caso contrário não ocorre a transmissão de dados, nem a geração de arquivo. As não impeditivas permitem a transmissão de dados e a geração do arquivo, porém recomenda-se verificar se as ocorrências podem ser reparadas antes de prosseguir. O sistema é bem inteligente, então ele vai te apontar, tá com problema ali. Lista de candidatos. Apresenta a lista de candidatos cadastrados no pedido selecionado. Essa lista é de muita utilidade antes de gerar o DRAP definitivo, pois indicará se todos os candidatos escolhidos em convenção estão compondo o mesmo pedido. Lista de documentos. Apresenta a lista de documentos anexados ao Candex, associados ao respectivo candidato. Declaração de bens. Apresenta os itens constantes da declaração de bens. Então aqui, quando você clicou em relatórios, então vai ter lá o pedido, né, o pedido coletivo, cargo, por exemplo, de vereador. Aí você vai conferir as listas de ocorrências, lista de documentos, né, DRAP para conferência, na verdade, lista de candidatos, né? Impressão de documentos é um outro momento que nós vamos falar, né? Então, olha, então você fez a conferência do DRAP e depois você faz a conferência do candidato. Então, aqui tem toda a listagem dos candidatos. Você vai selecionar para você conferir. Tem que fazer isso, viu, gente? Com muita atenção, carinho no coração, tá? Impressão obrigatória. Quais são os documentos de impressão obrigatória? A partir da adoção do PJE para a transmissão dos processos de registros, está dispensada a entrega de documentos em meio físico. Porém, essa prática não desobriga a assinatura e guarda dessa documentação pelos candidatos, partidos e coligações, sendo que a Justiça Eleitoral pode solicitar sua apresentação para conferência da veracidade das informações apresentadas. Quais são? O DRAP, assinado pelos respectivos subscritores. O RRC, assinado pelo candidato. Declaração de bens, assinado pelo candidato. Declaração de entrega de documentos, assinada pelo representante do partido ou coligação legitimado. Observe que o Candex não vai transmitir, não vai gerar o arquivo com pedido, caso os documentos não tiverem sido devidamente impressos. O sistema é tão inteligente até nisso, né? Para imprimi-los, siga os passos listados no próximo item. Documentos do candidato. Você vai clicar em Relatórios e Documentos no menu à esquerda, seleciona a opção Candidato, seleciona o pedido, seleciona o candidato. No menu à direita da tela, selecione Impressão de documentos. Estava aqui, né? Aqui, ó. Gracinha. Impressão de documentos.
Clique em RRCs, declaração de bens, certidões e proposta e selecione os seguintes documentos a serem impressos. O RRC, lista de certidões, declaração de bens. Imprima, confira, recolha a assinatura do candidato ou do subscritor e reserve para eventual apresentação, se for requerido. Guarda com carinho e atenção no lugar, sim, muito importante que você vai lembrar. Crie pastas para cada candidato, tá? Pastinhas, aquelas transparentes, guarde bonitinho isso. Ou aquela pastona que é dividida em plásticos, você vai inserindo ali. Cada candidato tem um nominho, né? Insere, pá, pum, pronto. Então, nós já fizemos isso, né? Da impressão de documentos, DRAP, né? Atenção, o arquivo a ser entregue à Justiça Eleitoral não será gerado sem a impressão dos registros de candidatura, seguidos da impressão do DRAP. Qualquer alteração em um dos registros de candidatura, após conclusão do pedido e antes da transmissão para a Justiça Eleitoral, requer a impressão do DRAP novamente, assim como dos registros de candidatura alterados, pois há alteração no Código de Segurança desses documentos. Tá? Se a alteração for somente no DRAP, apenas esse documento precisa ser emitido novamente. Importante isso. Agora vamos transmitir? A versão desse Candex 2020 permite que todos os dados e documentos anexados sejam transmitidos pela internet. A transmissão de dados pela internet, atenção, ela só vai poder acontecer até o dia 26 de setembro, só que não é 19 horas não, é 8 horas da manhã, pela internet, tá? A partir desse horário, o pedido deve ser entregue pessoalmente no cartório eleitoral. Gente, por conta da pandemia, evita isso, tá? Antes de transmissão do arquivo, certifique-se de que todos os registros e o DRAP estejam impressos e corretos. Siga os passos descritos a seguir. A opção para o envio do pedido só estará disponível quando estiver com status concluído e 100% sincronizado. Quais são as formas de transmissão de dados? Primeira opção. Ao concluir o cadastro de pedido de registro, o sistema apresenta a mensagem. Para geração e transmissão do arquivo de pedido, é necessário que o DRAP seja impresso. Deseja imprimir agora? O que você vai falar? Sim. Aí o sistema vai apresentar a seguinte mensagem. Para geração e transmissão do arquivo do pedido de registro de candidaturas, é necessário que todos os RRCs, declaração de bens, documentos sejam impressos. Deseja imprimir? Sim. O sistema apresentará a mensagem. Atenção! Após a conclusão do pedido, qualquer alteração nos dados deverá gerar o arquivo e entregar à Justiça Eleitoral. Não será possível o envio pela internet. Deseja concluir? Sim. O sistema apresentará a seguinte mensagem. Deseja enviar o pedido de registro de candidaturas para a Justiça Eleitoral? Após o envio, caso haja alguma mudança nos dados do pedido, deverá entregar o arquivo na Justiça Eleitoral, não sendo possível o envio pela internet. Opções, não ou sim. Clique em sim. O sistema vai apresentar a seguinte mensagem. Pedido de registro de candidaturas enviado com sucesso. Deseja imprimir o recibo? Claro, claro que sim, é o que eu estou me esperando, né? Atenção, o sistema só permite o envio do pedido uma única vez. Após o envio, caso haja alguma alteração nos dados do pedido, o novo arquivo tem que ser entregue diretamente na Justiça Eleitoral, tá? O peticionamento eletrônico do pedido de registro no PJE será realizado automaticamente pelo sistema de candidatura, tá? O próprio sistema de candidaturas faz esse peticionamento automático, é tudo interligado. No entanto, ele só será efetivado se o CEP informado for válido e existente. Certifique-se de que a informação está correta antes de encaminhar o pedido, evitando dessa forma atrasos no processamento do DRAP e do RRC. CEP, você viu que eu falei CEP tantas vezes aqui? O CEP tem uma importância muito relevante, né? Qual que é a segunda opção? Caso não tenha transmitido o pedido no ato da conclusão e não tenha editado o pedido, clique no menu Pedido, selecione o pedido com situação não transmitido e status concluído e clique no botãozinho com esses 3 pontinhos. Ações. Clique a opção Enviar. O sistema vai apresentar a seguinte mensagem. Deseja enviar o pedido de registro de candidaturas para a Justiça Eleitoral? Após o envio, caso haja alguma alteração nos dados do pedido, deverá entregar o arquivo na Justiça Eleitoral. Não será possível o envio pela internet. Opções não ou sim. Sim.
o sistema vai apresentar a seguinte mensagem: pedido de registro enviado com sucesso. Deseja imprimir o recibo? Sim. Aí, olha só, viu que está 100% concluído, bonitinho. A opção para o envio do pedido só vai estar disponível, então essa opção de enviar só vai estar disponível quando tiver concluído e 100% sincronizado, tá bom? Além disso, caso contrário, o sistema apresentará a mensagem perguntando se deseja gerar o arquivo para entregar à Justiça Eleitoral ou aguardar a finalização da sincronização. Para saber o andamento da sincronização, entre na tela inicial de pedidos, no menu à esquerda, vai ter uma telinha de pedidos, tá? Acho que é aqui, tá? Uma vez concluído ou transmitido o pedido, qualquer alteração nos dados deverá ser gerado o arquivo para ser entregue à Justiça Eleitoral. Geração de arquivos para a Justiça Eleitoral. Como que é feito? Na impossibilidade de enviar o pedido pela internet, o sistema também dispõe de opção gerar o arquivo pelo Candex. Antes de gerar o arquivo, certifica que se foram impressos e corretos, né? A opção para gerar só estará habilitada quando estiver com status concluído. Como que faz para gerar? Clique no menu pedido, selecione o pedido com situação não transmitido e status concluído e clique no botão 3 pontinhos ações. Selecione a opção gerar arquivo, indique o local em que o arquivo deverá ser salvo. Não altere o nome do arquivo. Se você alterar, o sistema de candidaturas não reconhece, tá? A mídia entregue será parte do processo de registro, permanecendo sob a guarda da Justiça Eleitoral e não será devolvida. Tá bom? Agora um resumo de documentos, galera. Declaração de bens, você digita no Candex. Quem tem que entregar? Todos. Todos. O partido tem que manter uma cópia impressa? Tem. Tá? Importante. Certidão criminal fornecida pelos órgãos de distribuição da Justiça Estadual de primeiro e segundo grau tem que ser anexada no Candex. Todos os candidatos têm que fazer isso. Eventuais complementos deverão ser feitos mediante entrega do arquivo diretamente à Justiça Eleitoral ou envio do arquivo por meio de petição. Tá? Certidão criminal fornecida pelos órgãos de distribuição dos tribunais competentes, também anexado ao Candex, só que é somente os candidatos que gozarem de foro especial por prerrogativa de função. Tá? Comprovante de alfabetização tem que anexar? Tem. Todos os candidatos têm que fazer isso. Mais uma vez, se for entregar depois, né, qualquer complemento tem que ser feito diretamente à Justiça Eleitoral ou por meio do PJI. Pode ser suprido por declaração de próprio punho, mas aí tem que ver lá no cartório se estão fazendo isso por conta da pandemia, porque aí é presencial. Documento oficial de identificação, todo mundo tem que entregar, anexado ao Candex, qualquer complemento, presencialmente lá na Justiça Eleitoral ou por meio do PJI. Comprovante de desincompatibilização, só para aqueles que realmente precisarem realizar a desincompatibilização. Proposta de governo só para o candidato de prefeito, tem que anexar ao Candex. Se for substituir a proposta, é pelo PJI ou diretamente na Justiça Eleitoral. Certidão criminal eleitoral, certidão de quitação eleitoral, todo mundo tem que apresentar. Só, galera, que não precisa apresentar, porque a própria Justiça Eleitoral vai ter essas informações. Então está dispensado o fornecimento pelo candidato dessas certidões emitidas pela Justiça Eleitoral. Tá? E também a certidão de quitação eleitoral. Havendo necessidade de envio posterior de comprovante de escolaridade, comprovante de desincompatibilização, identidades, certidões, propostas de governo, o documento tem que ser apresentado diretamente na Justiça Eleitoral no formato PDF ou JPEG. Caso o candidato ou partido tenha certificado digital, é possível inserir os documentos no processo de registro de candidaturas. Tá? Locais de entrega. Nas eleições municipais, o pedido não transmitido pela internet tem que ser feito no cartório eleitoral até às 19 horas. Diferente da internet, que é até 8 horas da manhã, no cartório é até às 19 horas. Tá bom? Olha, eu fiz com muito carinho isso. Espero que vocês gostaram, tá? Eu fiz com muita atenção, muito carinho, né? Agora é sexta-feira, quase 11 horas da noite, eu tô aqui fazendo esse vídeo para vocês.
Então, por favor, né, dê o like, incentiva aqui o professor e se inscreva no canal se você ainda não fez. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Para adquirir o nosso curso Escola de Direito Eleitoral, basta acessar o site www.eleitoralcombruno.com.br. Você clica em cursos, cursos isolados e é o terceiro curso do nosso rol de trabalho, Escola de Direito Eleitoral. Todas as aulas já foram gravadas, são 15 encontros, cada encontro com o seu tema específico. Passe agora no site eleitoralcombruno.com.br. Agora, pessoal, se você gostou do vídeo, dê o seu like, se inscreva no canal e clique no sininho para receber todas as novas publicações. Além disso, no nosso canal do YouTube nós temos várias playlists com leis comentadas, questões comentadas, feitas com muito carinho para você. Siga também o professor Bruno Eleitoral no Instagram. Basta você digitar aí @professor Bruno Eleitoral. E no Facebook, www.facebook.com/cursos Bruno Oliveira. Um grande abraço e até mais.